Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Cadete. Trago-vos hoje um breve resumo sobre cálculo vetorial. Vamos começar então por ver um vetor como diferença de dois pontos. Ora, vamos então considerar dois pontos, um ponto A e um ponto B. Ora, o vetor AB representa-se desta forma e pode ser igual fazendo as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Vamos ver como é que isso se pode fazer no plano e no espaço. Ora, começando no plano, pode-se fazer da seguinte forma. Vamos considerar que temos o ponto A, tem de coordenadas xa, ya, e temos o ponto B, que tem de coordenadas xb, yb. Ora, então, o vetor AB vai ser igual a B menos A, ou seja, vai ficar o x do B menos o x do A, e a outra coordenada será y do B menos y do A. Se fizermos num espaço, é muito semelhante. Portanto, no espaço, a única diferença é que teremos uma nova coordenada, que é a coordenada de z. Então vamos supor que temos o ponto A, xa, ya, za, e temos o ponto B, xb, yb, zb. Ora então o vetor AB vai ser obtido da mesma forma, fazendo B menos o A, só que agora vamos ficar com mais uma coordenada. Portanto, será x de B menos x de A, yb menos ya, e a última coordenada, z de B menos z de A. Bom, seguidamente vou-vos falar de como determinar o comprimento de um vetor. Então, vamos a isso. Norma de um vetor, que é a mesma coisa que comprimento de um vetor. Comprimento de um vetor. Então, neste caso, vamos considerar novamente quando se faz no plano e no espaço. Se for no plano, o que nós vamos fazer é o seguinte. Ora, temos o vetor U, com duas coordenadas, o 1 e o 2. A norma de U representa-se desta forma, com duas barras de cada lado. E vamos dizer que vai ser igual à raiz quadrada de a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado. Se for no espaço, muito semelhante, novamente iremos ter mais uma coordenada. Portanto, se tivermos o vetor U de coordenadas o de 1, o de 2 e o de 3, a norma do vetor U vai ser igual à raiz quadrada de o de 1 ao quadrado mais o de 2 ao quadrado mais o de 3 ao quadrado. Portanto, e assim determinamos o comprimento de um vetor. Agora, quero-vos falar também da equação vetorial da reta, que também é muito usada. Portanto, a equação vetorial da reta. Ora, vamos ver também se for no plano ou no espaço. Ora, para definir uma reta precisamos de um ponto dessa reta e de um vetor diretor dessa reta. Então vamos considerar que o ponto A é um ponto da reta e o vetor U, de coordenadas o de 1, o de 2, é um vetor diretor da reta.
Então a sua equação vetorial vai se escrever da seguinte forma. Vamos pensar num ponto genérico, x, y, e vamos dizer que vai ser igual a um ponto da reta, xa, ya, mais um k, e depois o vetor diretor da reta, em que este k é um número real. Se for num espaço, é muito semelhante. Vamos novamente pensar num ponto da reta, desta vez com uma coordenada para z. E este será o nosso ponto da reta. Também teremos que ter um vetor diretor, vamos pensar no vetor u, só que agora vai ter mais uma coordenada. Portanto, este será o vetor diretor da reta. Ora, então, a equação vetorial há de ser dada por um ponto genérico, x, y, z, que vai ser igual a um ponto da reta, mais k, e depois um vetor diretor da reta, em que este k é um número real. Portanto, esta é a chamada equação vetorial da reta. E a partir dela pode-se determinar as chamadas equações paramétricas da reta, que já agora também vos vou deixar aqui essa indicação. Não é tanto usada como equação vetorial, mas também é muito importante. Portanto, as equações paramétricas da reta. Ora, podem ser também no plano e no espaço. E é isso que nós vamos ver agora. Por aqui um sublinhado para ficar mais bonita. Então, neste caso, vamos pensar, se for no plano, o que é que nós vamos obter? Vamos obter um sistema com duas equações, em que vamos dizer que x vai ser igual a x de a mais k u de 1, e outra equação para o y, que vai ser igual a ya mais k u 2, em que o k é sempre um número real. Vamos ver se for no espaço. Vamos ficar agora com um sistema com três equações. Então, neste caso, vamos dizer que x vai ser igual a x de a mais k u de 1, o y vai ser igual ao y do a mais k u de 2, e o z vai ser igual a z de a mais k u 3, em que o k pertence a R. Portanto, isto são, digamos, as condições mais usuais que vos aparecem no cálculo vetorial. Espero que seja útil ao vosso estudo, e da minha parte é tudo. Um grande abraço.